Alô você torcedor, é hora de mais um show de bola. Pintar aqui na sua tela pelo portal correio.com.br. Aqui sim, nós fazemos o verdadeiro debate do esporte paraibano. Hoje vamos falar sobre a permanência do Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Quem diria, hein? O papo promete ser quente. E ainda tem a segunda divisão, que essa sim tá pegando fogo e tem decisão essa semana. Tudo isso e muito mais aqui pelo portal correio.com.br é o show de bola desta segunda-feira, 11 de setembro de 2017, que está entrando no ar. E a gente começa com a segundona do paraibano. Muita festa nas arquibancadas do José Cavalcante, lá em Patos, no Sertão. E o primeiro confronto entre Nacional e São Paulo. Um jogo movimentado com chances para os dois lados e marcado por uma confusão que ainda vai dar o que falar. A primeira partida em busca do acesso à elite do futebol paraibano foi no estádio José Cavalcante. A torcida do Canário compareceu em um bom número. E antes de começar a partida, a festa foi na arquibancada. E quando a bola rolou, o Nacional fez valer o mando de campo. No primeiro lance, o zagueiro Márcio de perna esquerda levantou a torcida do Canário. Em busca de abrir o placar, o Nacional pressionava o time visitante. Dessa vez, Enesino tentou de cabeça. O time sertanejo tinha mais posse de bola, mas não conseguia furar o bloqueio do goleiro Adson. E quem abriu o placar foi o time do São Paulo. O tricolor saiu em contra-ataque rápido, Isaías deixou Bruno na cara do gol e o atacante não tomou conhecimento do goleiro Diego. E abriu o placar no JC, calando a imensa torcida do Verde. Alegria para a pequena torcida tricolor. São Paulo Cristal, 1-0. Daí por diante foi só pressão do Nacional. Nesse lance, o zagueiro Bilica evita o gol do time sertanejo por 2 vezes. O São Paulo responde com essa linda bicicleta de Leandro, mas Diego estava atento. O Nacional buscava o gol a todo tempo, mas Adson ia garantindo a vitória do tricolor. Agora, olha o presente que Nonato deu a Bruno, mas na hora de finalizar, o atacante desafina. Repare que Isaías vai à loucura. No finalzinho da primeira etapa, Carlos, que já tinha cartão amarelo, foi expulso. Enesino cobrou a falta, mas não deu em nada. Fim de papo. Na saída para o vestiário, rolou uma confusão generalizada. Até o treinador do Nacional entrou no empurra-empurra. Quando eu ia saindo, vários atletas do banco de reservas do São Paulo Cristal me cercaram, ganhando de 1-0, diga-se de passagem, e alguns insultos, algumas comparações bobas, relacionadas principalmente a poder aquisitivo, a dinheiro, e eu fiquei sem entender, até que um me chutou. E, inclusive, eu queria perguntar em público o que é que eu fiz com o Carlão, o atleta que foi expulso, que ele me agrediu covardemente por trás. Eu acho que depois que nós estivermos de cabeça fria, profissionalmente falando, a gente tem que conversar melhor, porque não é com esse tipo de atitude que se faz futebol. Já estamos na segunda etapa e logo no início, Márcio recuou a bola para o goleiro e quase jogou de bandido. Diego afastou o perigo. O empate do Nacional saiu nesse ataque. Cabeludo lançou na área e a zaga do São Paulo tira. No rebote, Silva de perna esquerda balança as redes do São Paulo. Sem chances para o goleiro Adson. 10 minutos depois, o Nacional virou o placar. Troca de passes do time da casa, a bola sobrou com o zagueiro Márcio. E ele não perdeu tempo. Mandou uma bomba e botou o Canário na frente. Nos treinos aí eu venho acertando, né? O menino até brinca comigo, falando que não é para me jogar na zaga, é para me jogar no ataque. Mas graças a Deus eu pude acertar um belo chute ali e ajudar a minha equipe. Né? E terminou assim, Nacional 2, São Paulo 1. Um jogo sofrido e tumultuado de 180 minutos. Nos primeiros 90, o Nacional garantiu a vitória, ganhando por 2-1. Próxima quarta-feira tem um jogo de volta lá em Cruz do Espírito Santo. O Nacional precisa apenas de um empate para voltar à elite do futebol paraibano. É uma pequena vantagem, mas é uma vantagem e nós vamos para lá com muita, mas muita fé mesmo, que possamos sair de Cruz do Espírito Santo classificados para a primeira divisão.
A comissão técnica do São Paulo Cristal não quis atender a imprensa. E olha, toda essa confusão no intervalo do jogo parece, meu amigo, que vai render muito. Em entrevista ao Correio Manhã, da 98 FM, o diretor de futebol do Nacional de Patos falou sobre o caso e fez duras críticas à comissão técnica do Tricolor. Aconteceu outros episódios lá, ontem aqui no estádio. Veja o que eles fizeram aqui dentro da nossa casa. Os caras agrediram a nossa comissão técnica, agrediram os nossos jogadores. Quando saem daqui, todos os contatos pela polícia, que a nossa polícia quer parabenizar pelo total segurança, tanto aos torcedores dele, como aos jogadores de comissão técnica, sair ameaçando o senhor César, que é um dos diretores do clube, juntamente com o treinador Maia. Nós vamos, Abrante, vamos tentar um contato aqui com o prefeito daqui, Abrante. Isso é uma irresponsabilidade desse prefeito. Nós não temos a mínima condição contato com o de Pedrinho. jogar, né, na cidade de Curi Espírito Santo, num estádio que não oferece a mínima condição de segurança para ninguém. E o prefeito Pedrito, né, como ele é conhecido, lá de Cruz do Espírito Santo, postou em suas redes sociais uma mensagem, né, aí que, né, provocando, na verdade, até um tom, como o Nacional entendeu, um tom de ameaça, né, onde o Pedrito diz aí claramente, e está sendo mostrado aí para vocês, juiz bandido, em Cruz é diferente, tomara que não apareça torcida de fora, e logo depois ele, né, mandou uma resposta, né, atribuindo aí aos seus 2 assessores, que segundo ele controlam aí a sua conta, né, nas redes sociais, e, né, tá aí esse, eu posso dizer assim, esse ribuliço aí desse jogo entre Nacional de Patos e São Paulo. Mas deixa eu chamar aqui os nossos convidados para a gente escalar o time, para a gente, né, dar uma discutida sobre esses e outros assuntos. Hoje, como estava dizendo Gabriel Boto, o time tá, meu amigo, time de peso, viu? Quando abrir a câmera aí, vocês vão ver, rapaz, que realmente um time pesado. Estamos aqui com Alan Ebert, Gabriel Boto e Amaury Aquino, todo mundo, né, aí do Núcleo de Esportes do Sistema Correio. Aqui hoje tem de tudo, tem jornal, tem portal, tem TV, né? Mas deixa eu começar, né, começar pelos da casa primeiro. Alan, seja bem-vindo, boa noite. Que confusão, rapaz, dessa segunda divisão. Boa noite, Ranieri, aos amigos Amaury e Gabriel Boto, que estão aqui participando conosco. Realmente, o que a gente não esperava aconteceu nesse primeiro confronto da semifinal entre Nacional de Patos e São Paulo Cristal, que em tese são considerados os times favoritos dessa competição, as equipes mais fortes. A gente esperava um jogo bem jogado dentro das 4 linhas, como foi, e sem confusões. Mas como aconteceu isso, a gente tem que comentar. Foi uma cena muito chata que ocorreu, porque a partida já estava encerrada no primeiro tempo, de repente começou essa baderna no José Cavalcante, e acredito que não vai dar em nada. A gente viu alguns lances, algumas agressões, mas a gente já está em cima do segundo jogo, que é na quarta-feira, e vai ser só uma briga a mais no futebol paraibano que não vai dar em nada. Gabriel Boto, toda a celeuma, a gente estava vendo aí as imagens, teve jogador que deu pesada, né? Como diz lá em nós, né? Quando chegou, correu, deu uma pesada no outro. Tá aí as cenas lamentáveis, mas você acredita que a coisa pode piorar ainda, já que temos um jogo quarta-feira? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos aqui, né, os amigos. E eu acho o seguinte, como o Alan bem falou, eram os 2 times que estavam ali como favoritos, né? Então, pelo acirramento da disputa e também por só passar um, né, para a final, consecutivamente classificar para a primeira divisão, os nervos ficaram muito à flor da pele, né, digamos assim, o que gerou essa confusão toda. E eu digo que realmente há de se esperar a volta, né, a revanche aqui em Cruz do Espírito Santo, que é ruim, né, para o futebol paraibano em si, que já é tão sofrido, ainda tem que conviver com esse tipo de briga, esse tipo de rame-rame, né, como diz lá. Então, é complicada essa situação. Rame-rame é a palavra que define, assim, tudo que é de confusão, é o rame-rame mesmo. Amaury, agora é o seguinte,
ficou a suavidade, a leveza, né, Do rame-rame. do rame-rame. Mas para você, eu vou trazer uma pergunta. São Paulo ou Nacional? São Paulo. São Paulo. São Paulo, pelo que o São Paulo apresentou no campeonato até aqui. Não vou lhe dar nem as boas-vindas e nem boa noite, porque você já é, você já é de casa. Boas-vindas, obrigado. Boa noite aos amigos, companheiros. Desculpa, eu também estava empolgado também falando. Não, eu acredito que o São Paulo tem mais time do que o Nacional de Patos hoje. O Nacional de Patos, se a gente pensar no futebol como uma cultura, o futebol como ícone de crescimento social, é melhor que seja o Nacional, né? Porque o Nacional é um polo, é do sertão, é o polo do sertão, é mais uma cidade bacana para se ter na primeira divisão. Mas como os meus amigos, os companheiros falaram, era uma final anunciada, né? E é interessante como algumas coisas que a gente precisa pontuar no futebol paraibano, né? Essa briga ninguém foi expulso. Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu vi ali 5 pessoas deram um chute em alguém, deram um soco, pontapés, mas ninguém saiu expulso. Não foi marcado nada. A súmula é esquecida, a súmula só sai no futebol paraibano, para o torcedor ter uma noção, só lá no site da CBF no 3º dia útil. Ou seja, quando for começar o jogo, a súmula deve estar caindo com o jogo da volta. E olhe lá. E olhe lá. O pessoal nacional fala que não vai para São Paulo. Eu até concordo, eu discordo do prefeito quando disse que foi o assessor, que é muito fácil botar a culpa no assessor ou no estagiário, né? O assessor escreveu sozinho. Sempre, né? O assessor escreveu só. Será que não teve nada? Porque o prefeito estava lá o jogo todo. No stories do Instagram do prefeito, você consegue visualizar tudo isso. É muito fácil falar essas coisas depois do acontecido. Mas eu acho que vai ficar no campo só da fala. E espero que seja só isso mesmo. Foi algo pontual, né? Vamos acreditar que... Eu prefiro acreditar que isso não vai existir. São Paulo Cristal, a cidade que recebe o São Paulo Cristal, aqui Cruz do Espírito Santo, não tem nem envergadura ainda no futebol paraibano para se combater contra a torcida do Nacional. Então, espero que a federação tome alguma atitude, a Polícia Militar fale alguma coisa, enfim, alguém que tenha responsabilidade sobre esse jogo possa dizer até amanhã, é tranquilo, dá para vir jogar, esse jogo merece ser jogado. Eu não acho muito feio tirar esse jogo, jogar aqui em João Pessoa, por exemplo, numa Graça, num Tomazão, por exemplo, porque todo o São Paulo Cristal fez, durante os 2 meses do campeonato, fez lá. E fez bacana, fez bonito, recebeu todo mundo bem, porque eu não vi nenhuma reclamação até então. Então, que tenha sido algo pontual. Mas, infelizmente, como o Alan bem disse, é algo pontual que vai passar pelo esquecimento, vai ficar só em nós aqui, somos jornalistas, que amanhã vamos lembrar disso aqui em uma matéria, seja no portal, seja no jornal, seja na TV. Mas não vai existir ninguém punido, seja time ou seja jogador. Infelizmente, é isso que acontece. Alan Ebert, São Paulo ou Nacional? Eu também acredito na vitória do São Paulo Cristal. Apesar do Nacional de Patos ser uma equipe de mais tradição, eu acho que o São Paulo fez um investimento muito forte. Tem jogadores já com bastante rodagem aqui no nosso futebol e que vêm de boas temporadas, que jogaram bem nos últimos campeonatos. Então é uma vantagem que dá para ser revertida. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. E o São Paulo sempre jogou bem em casa, venceu todos os jogos que fez lá em Cruz do Espírito Santo. E eu acredito que tem grande chance de reverter esse placar. Agora, Ranieri, eu queria fazer uma pergunta para você. Você, de nós que estamos aqui, foi o único que conheceu lá o estádio, lá em Cruz do Espírito Santo. Você acha que com esse acirramento todo, com o que aconteceu lá em Patos, o estádio Carneirão tem condições de receber esse jogo? Não. Não, e vou lhe dizer mais. Uma coisa que me surpreende é como o estádio Carneirão foi disponibilizado para as partidas da 2ª divisão. Porque, primeiro... Foi o TAC. Acho que foi um TAC. Agora tem um detalhe. Lá, nem por força de termo de ajustamento de conduta, teria condições de ser aprovado. Primeiro, o estádio Carneirão não pode receber a final da 2ª divisão. Tem lá no regulamento, nas disposições gerais, que o estádio, para receber a final da competição, precisa comportar, no mínimo, 1.000 torcedores. E é um jogo que, em tese, não vale nada. O jogo que vale é esse de agora. Exato. E aí, tem um apelo do público, porque muitos torcedores do Nacional estão vindo de Patos para assistir o jogo em Cruz do Espírito Santo.
Lá, o estádio não cabe nem 500 pessoas. Só para vocês terem ideia, a maioria das pessoas assistem o jogo em pé, porque na arquibancada não cabe. Lá ainda é aquele velho jogo, o velho famoso jogo que você assiste agarrado no alambrado. Ou seja, é final do Paraibano de Mangabeira, lá no antigo Wilson, né? Que o pessoal ficava assistindo. E aí, assim, não tem condições de sediar. E uma coisa me preocupa, Alan, inclusive na pergunta que você faz, porque nós teremos uma discussão amanhã sobre essa questão da segurança e tudo mais com a polícia, e conhecendo a Polícia Militar da Paraíba, a primeira opção da polícia vai ser que o jogo aconteça apenas com a torcida do São Paulo. Que é como já aconteceu. Porque tem um histórico de acirramento e tal entre as torcidas, por mais que não tenha. Não, mas tá o perigo e tal. E aí opta-se por torcida única. Porque eu acredito que não era para ter sido liberado. O estádio tem 3 portões de acesso, onde os 3 portões levam os torcedores para o mesmo lugar. São 2 arquibancadas minúsculas e, para você ter ideia, o mesmo banheiro masculino e o mesmo banheiro feminino é usado por todo o estádio. Então, assim, tem esse grande problema lá em Cruz Espírito Santo e eu não acredito que como aquele estádio conseguiu ser liberado. E a única solução agora seria fazer um jogo com torcida única, porque não há mais tempo hábil para mudar o local. Só se adiassem a partida. Mas aí fazer um jogo com torcida única é magoar demais o torcedor nacionalino, né? Boto, São Paulo ou Nacional? Eu, discordando dos amigos, vou pela camisa. Acho que a camisa do Nacional vai pesar e o Nacional garante a vaga. Eu ia antes, né? Estava esperando o Boto, na verdade, e eu ia discordar dos amigos. Né? Pode até parecer suspeito, mas eu acredito que o Nacional tem um ligeiro, agora assim, rápido e pequeno favoritismo assim, nessa disputa. Né? Eu acho que o Nacional, ele, num momento decisivo, é um time de chegada, mas assim, é um time que o Marcos é um cara muito motivador. Eu até, né, ontem, eu e Alan, nós estávamos na redação do Jornal Correio e a gente até estava acompanhando o jogo. E eu lembro bem, no intervalo, o Marcos deu uma entrevista, e foi até antes da confusão, na verdade. Marcos dava uma entrevista dizendo assim, olha, nós estamos perdendo por 1-0, mas nós vamos ganhar esse jogo. E interessante, o discurso do Marcos é muito convicto, assim. Parece que o cara, o que ele diz, ele crava, e eu não sei qual é a magia que tem no vestiário, que rapaz, quando o time volta assim, volta para decidir realmente. Só registrar em Campina Grande, a Desportiva Guarabira venceu o Sport Campina, 2-1, e um jogo polêmico também. Primeiro porque não tinha polícia, e segundo porque o Sport Campina foi claramente prejudicado, não sei se de forma intencional ou não, mas assim, um dos gols, o jogador chegou a pisar na mão do goleiro do Sport Campina. Jogou da virada. Pois não, o segundo gol. Né? Exato. Então, assim, eu acho que a Desportiva Guarabira não precisa disso. Eu vejo dessa forma. Tem um jogo quarta-feira lá em Guarabira. E eu ainda acredito que Guarabira e Nacional é que vão lograr êxito aí para segunda divisão. Eu confesso que eu torço pelo Nacional de Patos, que eu acho que é uma equipe de muita tradição. Uma cidade tão grande como é Patos não pode deixar de ter um time na primeira divisão. Mas pelo elenco montado pelo São Paulo Cristal, eu acho que a equipe leva um pouquinho de favoritismo nesse confronto. Eu acho que se o Nacional conseguir esse acesso, a Paraíba volta a ter 6 grandes polos de cidade de futebol. Algo que, se me recordo aí, 6, 7 anos, né? Você vai ter Cajazeiras, Souza, Patos, Campina, João Pessoa e Guarabira. Exato. Que é tradição, né? Então, para o futebol paraibano, melhor que suba esses dois. Guarabira e o Nacional. Nada contra o Sport Campina, também é um time que faz frente aos grandes, mas por toda a conjuntura, por tudo que a gente assistiu nessa segunda divisão, a Desportiva tem muito mais time, tem muito mais qualidade para vencer, para voltar a vencer e garantir essa classificação.
vai jogar dentro de casa. Silvio Porto cabe o quê? 5 mil... Sim. Por aí, né? 5 mil torcedores. 5 mil torcedores. Isso vai estar lotado, porque a torcida do Guarabira está fazendo festa tão bonita quanto a torcida do Nacional. Então, quinta-feira, eu acho que já está garantido Guarabira. E o resto, vamos... Isso aí ganha o futebol paraibano, o campeonato Isso, paraibano. isso, porque claro. você vê, o campeonato desse ano, 2017, o Botafogo passou quase um turno inteiro jogando em João Pessoa. Coincidiu de jogar com Auto Esportes, SP... E quando foi jogar no Santa Sertão... Cruz e sequência, né? E quando foi jogar no Sertão, coincidentemente... Internacional, né? Coincidentemente, quando foi jogar no Sertão, Souza e Cajazeiras eram jogos subsequentes, né? Exato. Isso foi previsto antes na tabela, houve uma reunião. Fora da Copa do Nordeste. Vamos jogar logo no Sertão para se livrar. Então, acho que ficou bem jogral, como diz, né? Primeiro no Sertão, depois tudo em casa. Depois tudo em casa. Ó, vou só pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, porque vai ter aquela discussão. Rapaz, na verdade, a discussão já estava acontecendo aqui nos bastidores, antes do programa, sobre a Série C, já confabulações para 2018, mas a gente vai trazer um pouco para vocês, daqui a pouco a gente vai trazer tudo isso e muito mais. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta e definidos os classificados para as quartas de final do Brasileirão da Série C. Todos os jogos foram disputados no sábado. E na última rodada do Grupo A, Sampaio e CSA, que já haviam garantido vaga, tem agora a companhia do Fortaleza e também do Confiança. Confere aí como foi. Mesmo com portões fechados, o já rebaixado Asa de Arapiraca não foi páreo para segurar o ímpeto do Confiança de Sergipe. O time proletário vinha de 3 derrotas seguidas. Saiu da zona de rebaixamento para, na última rodada, ainda brigar por uma vaga no mata-mata do Brasileiro. Genivaldo, com ótimas defesas, foi mais uma vez decisivo. E por falar em decisão, o ataque não decepcionou. Tito abriu o placar após escanteio da esquerda. Mazinho ainda empatou para o time da casa, mas Frontini fez o segundo e garantiu a vitória e a classificação para a segunda fase, Festa do Confiança. Na Arena Pantanal, o Dourado recebeu o líder do Grupo A. Ainda com chances de classificação, a equipe mato-grossense foi para cima, mas só na segunda etapa, contando com a ajuda de Thales, que marcou contra. Pouco tempo depois, Maxwell deixou tudo igual e deu números finais ao placar. No final, o empate acabou sendo mais justo para as duas equipes. Em Pernambuco, Salgueiro e Remo ainda tinham chances. O Carcará abriu 2 gols de diferença com Álvaro e Jean Carlos, ambos na primeira etapa. Com a vitória do Confiança sobre o Asa, afastava aí qualquer possibilidade das equipes conquistarem uma vaga e ainda deu chances para o Remo, que mesmo numa noite apática, Leandro Silva ainda descontou. Fim de partida do Cornélio de Barros e as duas agremiações permanecem na Série C para o ano que vem. Já na Arena Castelão, o tricolor do Pice precisava vencer para não correr riscos de sair do G4 na última rodada. E diante de mais de 30 mil espectadores, o time da casa foi para cima e com o golaço do Rony trouxe o alívio com a classificação para o time de Zago. Já o Motoclube foi rebaixado e estará na Série C em 2018. Minutos antes da partida no Castelão, o goleiro Michel Alves, que até então vinha sendo alvo, da torcida, protagonizou uma preleção emocionante. Em um vídeo gravado pela comissão técnica do clube, mostra exatamente o Michel cobrando raça e determinação dos jogadores do Alvinegro. Tua dignidade, Bruno Maia, tua honra! Honra a porra do clube, honra o teu nome, honra a tua carreira! Assim a gente vai sair dessa situação. Os caras têm que sentir que o nosso pé é pesado hoje aqui dentro! Os caras têm que sentir a dividida que é nossa! É isso aí! Os caras só têm mais um jogo! A classificação deles! Nós é o nosso jogo do ano, da nossa vida! Acredite nisso! Deus abençoe a todos, rapaziada! Eu preciso de vocês! Eu preciso de vocês! A torcida está esperando, minha família está esperando! Deus honre vocês, que ninguém se machuque, nem moral nem fisicamente. Agora lá dentro não tem 1 centímetro. Senta ali o pau dos caras! A vitória heróica livrou o time paraibano do rebaixamento e dá ao Belo mais uma oportunidade agora, no ano que vem,
de brigar pelo acesso à Série B. Dico e Rafael Oliveira ajudaram o Belo a se manter na 3ª divisão do Brasileiro. No jogo contra o Botafogo da Paraíba, os jogadores do Sampaio Corrêa usaram uniforme preto, bem diferente do que a torcida está acostumada a ver. Sampaio já estava classificado para as quartas de final da Série C e com o resultado do placar 3-2 para o Botafogo, ele fechou a fase de grupos com 32 pontos. Mas antes do resultado final, a partida começou com muitos lances de ataque e perigosos. Mesmo com a dificuldade no campo, teve esse contra-ataque rápido, onde Marlon encontrou Isaac pelo lado direito e o atacante marcou o primeiro gol do Sampaio na partida. O Botafogo correu atrás do prejuízo e Rafael Oliveira marcou e conseguiu empatar o jogo. No segundo tempo, o Tubarão buscou mais pontuação, mas o goleiro Fredson não deixava a bola passar de jeito nenhum. O alvinegro não perdeu as oportunidades e nesse lance Rafael Oliveira de novo marcou o segundo gol do visitante na partida e virou o jogo. Minutos depois foi a vez de Dico marcar o terceiro gol do Botafogo. Logo depois, o Tubarão reagiu e Isaac de novo apareceu na área para marcar o segundo gol do time maranhense. Com o resultado, o Sampaio permanece na vantagem e se prepara para enfrentar o Volta Redonda. Já o Botafogo da Paraíba está livre da zona de rebaixamento. Eu acho que deu uma relaxada muito grande, eu falo que cobrava dele no vestiário, até pela classificação, né? E sentiu muita falta do Diego Silva, que é um jogador que dá dinâmica no meio campo, que dá rapidez. O próprio Pedro do lado direito, a gente teve que improvisar depois da entrada do Jean. E agora é trabalhar para ir em busca do mata-mata. Há quem acha que o tricolor facilitou para o visitante e assim garantiu que o motoclube fosse rebaixado. Mas Isaac afirmou que essa possibilidade não existiu e o time fez o que pôde para vencer em casa. A gente, entrando um pouco em polêmica, né, que eles vão passar a semana toda falando, a gente não tem culpa, a gente faz o nosso trabalho, não foi nós que colocou ele nessa situação. Infelizmente aconteceu, e se tivesse pintado mais 2 chances ali, eu ia guardar, eu ia fazer, que eu sou atacante, né, e acabou fazendo 2 gols. Acabei levando ali uma cotovelada do goleiro, né, saí sangrando, isso aí mostra que a gente jamais entrou para perder o jogo. A gente entrou para vencer, a gente não conseguiu, do outro lado tinha um adversário bastante qualificado. Agora, infelizmente, a gente não pode estar olhando para o outro lado, porque até então a gente não colocou ele nessa situação. Facilitou o jogo? Essa pergunta, né, ficou essa interrogação, mas aí eu quero, né, exatamente trazer essa discussão aqui, né, para os nossos convidados, se de fato foi facilitado, não foi facilitado, teve alguém que molhou a mão, mala branca, mala preta, né? Antigamente tinha mais essas expressões no futebol, mas eu quero ouvir dos nossos convidados, né, se de fato teve ou não facilitação nesse jogo entre Botafogo e Sampaio Corrêa. Deixa eu começar por você, Gabriel Boto, e a sua matemática, que o Boto, rapaz, fez uns cálculos aí matemáticos e tinha todas as probabilidades de classificação, a fuga do rebaixamento, tinha de tudo. Mas eu queria ouvir do Gabriel Boto exatamente se de fato houve facilitação nessa partida. Então, eu acredito que a facilitação pode ter sido um fator extracampo. Claro, o futebol está aí, as várias máfias do futebol, a gente não tem como provar. Mas que o Sampaio não tinha a intenção não, mas a necessidade de ganhar o jogo, isso é fato. Então, teoricamente e na prática ficou provado, o Sampaio não jogou para ganhar. Ele jogou mais para cumprir tabela. O último jogo, os jogadores se poupando para
uma eventual quartas de final. Então, eu acredito que o Botafogo se usou dessa dinâmica do jogo teoricamente mais fácil para ganhar a partida. E não é à toa que o Botafogo, quem escutou o jogo, não tivemos a oportunidade de assistir porque não foi transmitido, mas quem escutou o jogo viu que o Botafogo dominou parte dos 90 minutos. Então, assim, pode ter havido um corpo mole, mas não tanto quanto assim, se espera de um resultado tão mais fácil, digamos assim. Alan, você acha que a rivalidade maior era Sampaio, Motoclube, o Moto que estava lá do outro lado jogando contra o Fortaleza, ou tinha uma rivalidade Francisco de A, Botafogo? A rivalidade Francisco de A existe, né? O de A é carrasco do Botafogo. Quando defendia o Campinense, faturou 2 títulos paraibanos em cima do Botafogo. Com o próprio Sampaio, venceu aqui nos jogos de ida da primeira fase. Mas eu acho que pesou a rivalidade local nesse jogo. Porque, como o Boto disse, a gente não viu os 90 minutos, viu só os melhores momentos. Mas acompanhamos a partida pelo rádio e a gente viu que o Botafogo dominou boa parte da partida e que o Sampaio Corrêa, que jogou durante toda a competição, uma equipe forte, que em casa dificilmente era batida, não foi o mesmo que entrou em campo nesse jogo contra o Botafogo. Então eu não vou ser leviano de cravar que houve mala branca, mala preta nesse jogo, mas nitidamente o Sampaio Corrêa não entrou em campo nos seus melhores dias e com aquela gana de vitória. O Sampaio Corrêa de sábado lembrou muito aquele Sampaio do primeiro tempo no primeiro turno aqui no Almedão. O Sampaio apático, sem querer ganhar o jogo, e o Botafogo se usou daquilo, fez o primeiro gol, depois teve um gol anulado, bola na trave, e naquela circunstância o Diá foi o fator que ganhou aquela partida aqui. Ele mexeu logo no primeiro tempo, mudou o esquema tático do Sampaio Corrêa e partiu para cima. Mas lembrou muito o estilo de jogo do Sampaio sábado agora, no jogo que o Botafogo ganhou em São Luís, com aquele Sampaio que jogou o primeiro tempo aqui em João Pessoa. Diá sem clube, saindo do Moto, seria um nome para o Botafogo? Sim, sim. É o treinador do Botafogo. E já passou pelo Botafogo. Conhece o estado, conhece futebol, conhece o Botafogo, conhece os dirigentes que hoje estão à frente do time. Enfim, é um nome a se pensar, né? Por mais que eu defenda a permanência do Ramiro, principalmente por ser o cara que apaga o fogo ali e tal, tem suas dificuldades, tem seus pontos negativos. O Ramiro não é um cara trabalhador, um cara sério. Acho que faz com que ele não ganhe, não conquiste essa vaga, não tem ainda o conhecimento fora de campo, né? De jogadores, não tem aquele poder de barganha de um atleta vir disputar, vir defender o seu clube, né? E falando sobre o jogo, existe mala branca no futebol. É fato, existe. É difícil a gente conseguir comprovar, porque as coisas são feitas com muita... Como é que eu posso dizer? Muito mistério, Muito mistério, né? Muita seriedade, as coisas são feitas por gente grande, enfim, envolve muita grana. A gente sabe que isso existe porque o Campeonato Brasileiro, na Série A, o que mais se fala é quando falta 3, 4 rodadas, eita, a malinha está indo para ali, a malinha precisa ir para acolá. E o jogador de futebol, infelizmente, é um profissional que tem uma cultura que, para mim, é uma das mais terríveis, né? Você precisa estar sempre ganhando algo a mais para poder se doar, principalmente jogador de série, desses times que nós comentamos aqui, né? São jogadores que no mínimo ganham 10, 12 mil reais por mês para apenas jogar futebol, para apenas correr atrás da bola, enfim, para fazer seu melhor. Não precisa ter suas congratulações a mais. Os incentivos. Os incentivos para poder jogar. Eu, por exemplo, não ganho incentivo a mais todo dia para vir trabalhar, né? E você não ganha. Enfim, é bem por aí, né? Eles têm uma vida muito boa, vivem muito bem. Os do Botafogo, 85% moram na Orla do Cabo Branco, Tambaú, ganham mais de 10 mil reais, 12. Alguns jogadores do time ganham 25, 20, 25, enfim, eu não acho que necessidade disso. Mas aí você não sabe o quanto isso vem por trás, você não sabe o quanto existe a necessidade do outro atleta, enfim, do outro time. Eu prefiro acreditar que não existiu isso, não existiu esse favorecimento, mas acredito, e aí pelo que deu para acompanhar do jogo, que o Sampaio Corrêa não foi o mesmo Sampaio Corrêa das outras 17 rodadas.
pode até acontecer aquela coisa, não vamos botar o pé porque daqui a uma semana nós vamos estar defendendo um acesso. É muito mais importante do que a gente aqui tá brigando com o Botafogo por nada. Né? Porque tanto o Sampaio Corrêa passar assim em primeiro e segundo, para ele não tem diferença alguma. Porque o que importa na Série C é o acesso. É o jogo da volta das quartas de finais. E o jogo da volta das quartas de finais o São Paulo faz em casa, no Castelão, contra o seu adversário. Então, não importa isso, né? Tanto o CSA quanto o São Paulo já estavam garimpados. Aí o pessoal até falou, alguém comentou comigo hoje de manhã, não, mas eles estavam ouvindo o jogo do Cuiabá e CSA, e aí viram que estava empate também, dando a relaxada para o Botafogo. Não, o jogo do Cuiabá e CSA começou com quase 24 minutos de atraso. Começou na hora, mas teve um atraso que o zagueiro teve que sair com a ambulância, e parece que não é só aqui na Paraíba, né? Só tem uma ambulância no estádio de Copa do Mundo, né? Passaram aí quase 30 minutos. 30 minutos sem ter uma ambulância no campo, por isso que o jogo ficou paralisado. Enfim, prefiro acreditar que nada disso existiu, que o Botafogo realmente foi melhor, teve a capacidade, mas deixou uma dor, uma preocupação no seu torcedor e no próprio clube que não deveria ter feito isso, né? Mas isso é algo como a gente fala, né? No primeiro turno o Botafogo foi um time, no segundo o Botafogo se desmontou. Boto. Ainda sobre essa polêmica, se houve mala, se não houve, eu vou fazer um comentário bem sarcástico. Até nisso o Botafogo foi sortudo, né? Porque na quarta-feira houve o sorteio da Copa do Nordeste exatamente em São Luís, com os mesmos dirigentes, os cartolas todos reunidos ali. Então, se houve, teve uma brecha ali no meio da semana, as cartas na mesa. Não, e assim, sorteio da Copa do Nordeste, nós tivemos a oportunidade de participar no ano passado, que foi sediado aqui em João Pessoa. E assim, depois que acaba o sorteio, aí tem os comes e bebes, tem a resenha, o dirigente, olha, pai, lá na Paraíba, não, pai, São Luís tá assim, aqui a Jamaica brasileira, São Luís do Maranhão, aí São Luís tem aquele reggae, toma o cachimbo da paz, e aí daqui a pouco todo mundo fica resolvido. Agora, Ranieri, um detalhe sobre essa suposta mala preta, é algo que é muito sério que se tiver acontecido. Porque você dá uma mala branca, a mala branca seria o Botafogo pagar um valor para o Fortaleza vencer o Motoclube. Não é o jogo em questão. Agora, o Botafogo comprar a partir de quem está envolvido é algo muito sério. A gente viu na Itália recentemente, por exemplo, isso é esquema de manipulação de resultado. Uma equipe tradicional como a Juventus de Turim seria campeã na temporada e acabou sendo rebaixada. Então, se tiver acontecido isso, é realmente algo muito grave e que apaga ainda mais o nosso futebol, né? Atrapalha. Agora, que existiu, a diretoria do Botafogo incentivou os jogadores, isso existiu. Não, é fato. Galera, vamos lá, vençam, que vai ter um bicho. Porque o bicho existe. O bicho é cultural, é cultural, né? Vamos supor, se o ano passado o Botafogo gastou o bicho no jogo do acesso, que no caso não teve êxito. Então era aquele dinheiro que o clube que faz um planejamento de Série C já conta que vai gastar. Seja para um acesso, seja para um rebaixamento. Rapaz, final do ano a gente tem que ter essa grana. E o bicho quando não dá certo, pede de volta? Ou não dá? O bicho é depois do jogo, né? Só se conquistar o resultado, né? Se ganhar, o bicho é depois. Porque o falecido Juvenal Juvencio do São Paulo, e aí tem várias histórias, até inclusive matérias com ele, de que ele chegava com um bicho vivo, na hora. Então, entrevista dele que ele diz, olha, alguém perguntou, por que você levava em dinheiro em mãos? Amigo, você tá lá o jogador, com sua mulher, com seu filho, sai de lá com um papel que não serve de nada, com um cartão, não. Tem que sair lá com uma coisa grande assim, o leite do menino, a gasolina. Nós estamos falando em 30 mil, 40 mil por jogador, né? E não é à toa que no momento glorioso do Juvenal Juvencio, São Paulo foi tricampeão brasileiro, foi finalista de Libertadores. Então esse bicho funcionava bastante no tricolor paulista. E detalhe, eu conversava com um dirigente, um ex-presidente de clube aqui da Paraíba, que ele me dizia o seguinte, a gente conversava sobre essa questão até da segunda divisão, porque o Nacional de Patos tem uma folha de X, mas o São Paulo Cristal é a maior folha, então é mais um pouco, mas tem o bicho, tem isso, tem aquilo, tal, e ele olhou para mim e disse, Ranieri, quando eu fui presidente do time tal,
tinha a folha, mas tinha que ter uma sobra para chegar com o bicho, e é assim. Ele disse, olha, o futebol brasileiro, e até ele quis se restringir aqui, mas eu acredito que não vou dizer que futebol é internacional não, porque a gente não sabe. Ele disse, vive de bicho. Mas e ele tem. disse, não, e ele Só que disse, o futebol olha... internacional, ele é escancarado. Por exemplo, a final da Champions League, o Real Madrid anunciou 2 semanas antes, olha, nós vamos pagar, se algum falha a memória, era 700 mil, 800 mil por jogador, caso eles vençam. É escancarado. O caso mais próximo aqui da gente esse ano foi o CSA de Alagoas. O presidente divulgou nos veículos de comunicação de Alagoas, em rádio, televisão, que estava pagando, com uma vitória em casa era um valor X para o jogador, um empate fora era um valor X, uma vitória fora era outro valor. Cada um ganhava. Todo jogo ele saiu com o dinheiro na mão, a não ser que perdessem. Mas todo jogo eles sabiam da garantia. Não é à toa que o CSA é o clube que menos perdeu no campeonato. Pois é. A única derrota foi pro Botafogo, né? Aliás, perdeu pro Confiança também, né? Agora no final da... E aí, nós também, né? Agora, recentemente, né? Nós tivemos o sorteio, né? Da Copa do Nordeste, que o Botafogo, né? Também estará nessa competição. E um grupo aparentemente, mais equilibrado do que os grupos de edições passadas. Botafogo terá pela frente o Bahia, Altos do Piauí e ainda o vencedor do duelo entre Itabaiana e Náutico, que é o duelo que vai acontecer, né, ainda está programado para esse fim de 2017 e início de 2018. Vocês acharam que ficou equilibrado de verdade esse? É o grupo para passar. Dos últimos anos, o grupo passa para passar. Agora, é difícil comentar agora porque o que o dirigente do Botafogo vai falar em dezembro agora, né? Porque em dezembro passado, a história de, não, esse ano nós vamos brigar para conseguir o acesso e ficar entre o primeiro e segundo colocado do Campeonato Paraibano. O primeiro objetivo conseguiu, o segundo não. Perguntado sobre a Copa do Nordeste, eu lembro muito bem, eu fiz entrevista com o Zezinho, que ele dizia, não, nós estamos montando um time para fazer bonito na Copa do Nordeste. Agora, o que é bonito? Fizeram em 90 minutos só. O que é bonito na Copa do Nordeste? Contra o Vitória. Apenas 90 minutos. Alan. Agora eu acho que o grupo que o Botafogo enfrentou esse ano é teoricamente até mais fácil do que o do ano que vem se o Náutico entrar. Só para relembrar. E mesmo assim Vitória, o Botafogo fez uma campanha pífia. Não, Salgueiro não, Sergipe. Sergipe e América. Era um grupo que era bem acessível e que teoricamente o Botafogo era a segunda força. Já que o América de Natal vinha de um rebaixamento. Mas esse grupo também. Eu acredito que o Bahia é o grande nome, mas o Náutico está parelho no Botafogo. A sorte do Náutico é que o Náutico estava na Série A um tempo desse. Né? Mas está parelho. Não é nada demais. Não é um bicho papão. Não é, né? Dá para passar. Joga no estádio. E aí joga no estádio aqui, no campo neutro, né? A torcida do Náutico coloca 1.500 pessoas, 1.000 pessoas por jogo. Então é tranquilo. O 13, né, só pra gente comentar também, já que o 13 ainda, né, vai disputar a seletiva contra o Cordino do Maranhão, um time até então desconhecido, né, para as hostes do futebol brasileiro. O 13, se passar, tem pela frente Confiança, CRB de Alagoas e Santa Cruz. Aí, um grupo mais difícil que o Botafogo. Mais difícil. CRB é o grande nome desse grupo, acredito eu. Santa Cruz depende muito de como vai acabar esse ano, se é mais um rebaixamento, né, ou se vai conseguir se manter. Se conseguir se manter, vai precisar organizar tudo, né? Tá uma bagunça, uma verdadeira bagunça lá no Santa. E o outro que você falou... Confiança que pode ir para uma Série B. Que pode ir para uma Série B, né? E aí o investimento vai ter que ser maior. Eu acho que é mais complicado para o 13. Mas o 13, hoje, é um dos poucos times do Nordeste que já estão pensando, até porque tem tempo para isso também, né? Mas já está num planejamento bom para 2018. O diferente do grupo do Botafogo para o grupo que pode ser o do 13, caso passe do Cordina, é a questão de ter o cabeça de chave realmente bem acima dos outros. Verdade. O Bahia não tem comparação em termos de orçamento, que é diferente, torcida e tudo. Sim. É diferente do 13 do CRB, por exemplo, que é o cabeça de chave. Aliás, o Santa Cruz que é o cabeça de chave. Mas o orçamento do 13 também passa muito por esse jogo, né? Se o 13 passar do Cordino, sobe quase 600 mil. Exato. Já tem garantido 850 mil, né?
Se entrar na fase de grupos, 250, 270. se entrar na fase de grupos, 850 mil, né? Está garantido mais de 600. 750. E se for eliminado, 250. Ah, é 850 é o Botafogo, que é grupo 2. Então, ele tem 250 mil garantido e pode ganhar mais essa quantia. Que essa quantia já é generosa para, por exemplo, se manter no Campeonato Paraibano. Né? Agora, Duas folhas. Um dos pontos positivos que eu achei foi a volta dessa fórmula da Copa do Nordeste. Que eles conseguiram unir o útil ao agradável, tendo as equipes do Maranhão e do Piauí, e o formato da primeira, aquela que o Campinense foi campeão, onde passava os 2 primeiros colocados. Isso facilita para clubes como Botafogo e 13 conseguirem a classificação. Porque você vê, por exemplo, esse ano, no grupo do Botafogo, passou apenas o Vitória, né? Tanto o Sergipe como o América, mesmo ali disputando nas últimas rodadas, não conseguiram passar em segundo lugar. É porque às vezes, o que eu acho é o seguinte, os caras complicam a fórmula. Porque você fica, não, ele passa o primeiro, o melhor segundo, e você pode fazer um formato, né, enxuto, que eles enxugaram agora o formato. Passa 2 de cada grupo e pronto. Porque você, que não tem condições de chegar como primeiro, você tem uma certeza que você vai brigar para ser o segundo. E eu acho que nessa configuração o Botafogo briga para ser segundo. Isso. Né? A briga é pelo segundo colocado. Eu acredito que o Bahia está à frente e esse é o primeiro colocado. Bahia, CRB. Pois é, a briga é pela segunda vaga. E aí é que tá, vai tornar ainda mais acirrada a Copa do Nordeste. Porque você vê, o Botafogo, os 2 últimos jogos jogou sem tesão nenhum, como diz, né? Pô, a gente tá desclassificado já, sem vai rame, jogar sem rame. Não tinha mais sentido jogar ali para ganhar aquele jogo. Agora, Ranieri, me permita uma coisa. O torcedor fala muito, o torcedor do Botafogo, do amanhã. E o treinador do Botafogo, até então o treinador do Botafogo, Ramiro Souza, dando entrevista hoje à nossa parceira, nossos amigos, disse que existiu uma reunião, agora já no fim da tarde para início da noite, que é normal, né, a reunião de dirigentes. Eu vim aqui nós 4, imaginei os 4 cabeças hoje do Botafogo, o quanto deve estar martelando para quem fica, quem sai, quem vai, quem não vai, enfim, para você. Será que vai mudar muita coisa nesse time? Pelo semblante de Alan, ele tem algo a nos dizer. Alan. Amaury, hoje à tarde eu conversei com o Novinho, né, que é o presidente em exercício do Botafogo. Ele afirmou que a primeira definição que o Botafogo precisa fazer é de quem será o treinador para 2018. Para a partir daí definir quem fica e quem sai. A única certeza por enquanto são 5 atletas que têm contrato. Que são? São os volantes Magno, Djavan, Patrick Mota, o zagueiro Valber e... Dico? Não, Dico não, falha um. Djavan. Edson, goleiro Edson, exatamente. O restante do elenco, ninguém tem contrato assegurado para a próxima temporada. E o Novinho disse que a prioridade do clube também, além do treinador, é acertar a renovação do Dico, que foi um jogador importantíssimo nessa Série C. Chegou como uma peça para compor o elenco do Botafogo, acabou sendo decisivo, marcou 7 gols. E do grupo do Nordeste em que o Botafogo estava, do grupo A, foi o atacante que marcou mais gols. Eu acho que foi o jogador do Botafogo, o único jogador do Botafogo, na realidade, do time titular valorizado nessa Série C. O Dico, acho que foi ao concurso. Abaixo dele, acima dele, ninguém. O Dico foi o grande jogador. Boto, e o amanhã do Botafogo? Então, eu acho que, voltando para esse ano ainda, eu acho que o que faltou no Botafogo foi a opção. A gente não tinha reserva de atacante. Quem era o centroavante reserva do Botafogo? Chegou no final do campeonato, Vanderlei não teve chance. Tinha Varley, que Varley tem as limitações, inclusive, da idade. Você acredita que Varley ainda joga 2018? Ele figura no Botafogo. Não sei se como jogador. Mas que ele vai estar no Botafogo. Mas vamos então. Rafael Oliveira. Não. Lixo. Rafael Oliveira. Definiu bem. Vai pro lixo. Palavra. Eu deixaria Vanderlei dos centroavantes. Eu também concordo com a Amaury. Eu acho que é um jogador que não pegou uma pré-temporada, que ele estava no futebol tailandês, chegou no Botafogo muito mal fisicamente e talvez fazendo uma boa pré-temporada ele possa render no Botafogo o que não rendeu esse ano. Olha, aguardo. De jogador de lado, eu deixaria apenas o Dico. Eu acho que Até o Fernandinho, acho que dá para ver que o Botafogo deve tomar como exemplo por exemplo, a situação do Sampaio Corrêa.
que não teve o estrelismo no time, não tinha um jogador que você dissesse, esse cara é a referência do Sampaio, esse é o cara, já passou por Série A. Não tinha um jogador assim. Então, um time mais caseiro, uma visão mais regional, um orçamento mais baixo também, acredito que seria o fundamental para o Botafogo começar a pensar em 2018. Senhores, o tempo está esgotadíssimo. Então, vou agradecer a vocês pela participação, né? Mais uma. Na verdade, assim, os da casa, os convidados já, né, muito se misturam. Mas agradecer também ao nosso telespectador, internauta, que esteve com a gente nesse grande debate do esporte paraibano, e vem mais por aí, viu? Você confere tudo, a reprise, portalcorreio.com.br, lá do nosso canal, você confere toda essa discussão que a gente discutiu aqui sobre o nosso futebol. Segunda-feira tem mais. Um abraço, torcedor!